Boa noite. Obrigado pelo convite, Sérgio. Parabéns aí pelo trabalho, todo o time da comunidade aí Data Driven, Nascimento, a Joelma. Parabéns vocês estarem aqui numa noite calorosa, né? Bem-vindos. Todo mundo aqui trabalha com CS? Alguém não trabalha com CS? Não trabalham? Querem trabalhar? Alguém não trabalha e não quer e está aqui por outro motivo? Curiosidade, alguma coisa assim? Pode ser, né? Que é legal, né? Esse movimento, as pessoas veem um tema novo e começam a ir atrás, é bem bacana. Bom, espera aí que precisa ligar, senão não funciona. Agora vai. Para quem não me conhece, eu sou o Edu Tavares, paulistano, formado em publicidade, fiz 2 meses de ciência da computação e larguei. E trabalhei com agência de publicidade uns 9 anos, mais ou menos, sempre com gestão de contas. Então, eu tive uma agência por 3 anos, depois fiquei em outras, aí fui para a área de performance, e-commerce, aí comecei a trabalhar muito com números, métricas. Então, o Eric falou de métricas, falarei muito sobre isso hoje. Eu sempre gostei, né, daquela matemática básica. Eu saí da ciência da computação porque era uma matemática muito avançada e física e computação mesmo não tinha nada. Tem alguém aqui de ciência da computação? Aí, ó. Não era isso? Física, matemática, uma loucura. Não. Fui para publicidade, fui para o outro lado. Mas engraçado, em todos os lugares que eu trabalhei, eu poderia ter trabalhado se eu tivesse feito ciência da computação, porque sempre foi relacionado a isso. E aí, em 2014, 2013, 2014, decidi fugir de São Paulo, porque eu não aguentava mais morar lá. E fui para Floripa e cheguei na RD. Né? Aí eu me candidatei para uma vaga de marketing. E aí, no processo seletivo, a recrutadora falou, tem uma vaga de Customer Success. Quer participar das duas? Eu falei, me explica aí o que é, né? Aí ela explicou, eu falei, cara, essa é a vaga que eu quero. Se eu soubesse dela, eu teria me candidatado nessa e não na outra, que era de marketing. E aí foi a primeira vez que eu ouvi com esse nome. Tinha já muitas coisas semelhantes do que eu já fazia. Eu falo, né, que CS muita gente já faz há muito tempo e nem sabe, porque tem um outro nome. E aí, entrei na RD. A RD tinha 50 pessoas, hoje tem umas 700. Aí fiquei 3 anos e meio lá e pude aprender muito sobre isso na prática e sofrendo. Não sei se alguém aqui trabalha em empresas de crescimento acelerado, sabe que é uma doideira, né? São os anos de cachorro. Um ano parece que você viveu 7. E aí depois fui para a Softplan. Na Softplan eu liderei lá o time de CS do SAG ADV, que é um SaaS para escritório de advocacia. Fiquei 2 anos trabalhando com os advogados, ouvindo que eu ia ser processado, um monte de coisa assim. Lá é assim, o CS não ajuda a ter resultado, é processo. Já vem a carteirada no e-mail. Já. E em novembro fui para a Movidesk com a missão aí de evangelizar o mercado em CS. Já lhes explico por que isso está acontecendo. E aí aqui tem meus contatos, LinkedIn, e-mail. Fiquem bem à vontade para me procurar, me acionar. Então, a Movidesk. Alguém aqui é cliente da Movidesk? Que empresa que é? Informa. A gente vai lá amanhã, né? A gente vai lá amanhã? Não. Não? Muito obrigado. Bom, a Movidesk, semana passada, completou 4 anos. Ela nasceu lá em Blumenau, continua lá, interior de Santa Catarina, e é um helpdesk, tickets, gestão de chamados principalmente. E é uma empresa investida, e é uma empresa dessas, né, de crescimento acelerado. Hoje tem um time grande. E nas conversas com os investidores, surgiu lá um dilema, que era o seguinte: helpdesk tem um monte. Por que eu vou investir em vocês? E tem um monte mesmo. Brasileiro tem um monte, fora tem mais ainda. E, por conta disso, a Movidesk agora vai começar a navegar em outros mares. A gente lança... Hoje é dia 3 de fevereiro, mais precisamente, começa a ser vendido o Movie Journeys. Inicialmente, para quem é cliente Movidesk, que é o nosso produto DCS.
Então, agora a gente vai atuar tanto no time de suporte quanto no time de CS, com 2 produtos que já nascem integrados, né, na raiz ali, e as operações vão começar a ser integradas. Então, a gente fala que a gente quer revolucionar o modelo de atender os clientes, muito por conta disso. E mais outras novidades estão por vir aí, pensando em produtos. E, aos poucos, a gente vai apresentando para vocês. Bom, aqui um pouquinho, né, a Movidesk foi em Blumenau, estamos lá com um time de 150 pessoas, cheio de vaga. Se alguém quiser atravessar o Brasil, em tudo que é time lá. Então, alguns dos clientes aí que a gente atende, já são mais de 1.500 clientes. E, justamente, hoje eu estou lá porque Customer Success, vocês que estão já mais envolvidos, devem perceber que a gente ainda está começando, né, no Brasil. Poucas empresas, a gente pode falar, tem uma baita de uma operação super madura, já com um monte de aprendizado. São poucos que estão fazendo isso. E a gente quer vender um produto para um mercado que ainda tem muita coisa para ser feita. Então, eu estou um pouco nessa missão aí de levar a palavra do senhor CS para o Brasil. Em paralelo, eu dou aula na CS Academy. Alguém participou do ano passado? Nascimento, Joelma. Tem umas carinhas conhecidas. Tivemos aqui, foi março, abril, né? Abril. Teve até maracatu no fim do dia ali, que durante o curso. Foi ali na Inloco. E a CS Academy, em março, vai estar aqui de novo. Então, quem não participou, quiser participar, no final aqui da apresentação tem um descontinho para vocês. Tem o blog Customer Success Brasil, que aí eu estava saindo da RD, foi quando eu pus no ar, sozinho. E não sei se alguém aqui escreve, já escreveu, tem blog, já teve. E é muito difícil manter um negócio desse vivo por conta de tempo, né? Parece fácil escrever um post. Vai lá, escreve, está tudo certo. Mas quem já tentou sabe que leva tempo. E aí eu vi que sozinho eu não ia dar mais conta. Chamei alguns amigos para me ajudar. E hoje o blog é escrito por várias pessoas. E tem gente que vem, escreve um post, e outros escrevem com frequência. Então, deixou de ser o meu blog, passou a ser um blog para a comunidade. E quem tiver bons conteúdos e interesse em escrever, a gente coloca coisas lá dentro. E aí, esses amigos que vieram me ajudar no começo, me ajudaram a criar o ClienteCast. Quem aqui já ouve o ClienteCast? Eu sempre pergunto isso porque eu vejo que o número vai aumentando. Assim, é interessante, porque a gente vê que a coisa está rolando. Projeto totalmente despretensioso. Essa semana a gente lançou o 28º episódio. Toda semana agora a gente lança. E foi com o Pipoqueiro. Pipoqueiro Valdir. Alguém já ouviu esse episódio? É muito legal, né? Pela primeira vez rolaram lágrimas na gravação do podcast. Quem não ouviu, escuta, porque ele é um pipoqueiro de Curitiba. E assim, as coisas que o Eric falou aqui de experiência, esse cara aqui, ele dá um show vendendo pipoca. Então, ele tem, a cada 20 metros tem um pipoqueiro. E o dele forma fila e os outros ficam vazios para vender pipoca. A mesma coisa, é commodity, milho. E o cara consegue. Então, vale a pena ouvir a história dele, é bem emocionante. E aí tem o da Cláudia Vale, que é uma referência em experiência do cliente, que a gente gravou no CX Summit também, que vai muito junto aí do papo do Eric. E aí tem uma coisa que eu gosto de fazer, porque a gente está aqui, né, comunidade, o pessoal construindo uma comunidade, tem várias pelo Brasil, a gente se conectar. Imagino que vocês não se conheçam todos. Conhecem esse recurso do LinkedIn, de conectar quem está na tua área? Então, vamos fazer, né, para nos mantermos conectados. Quem não conhece, a gente faz o passo a passo. Abrir o LinkedIn. Aí você clica ali, ó, minha rede, nas pessoinhas que tem aqui embaixo. Aí tem o botãozinho azul do lado, ali tem um xizinho, mas vai ter uma pessoinha, e aí vai abrir aquele menu. Aí tem na sua área, desativado, aí você clica em cima e ele vai ativar. E aí vai começar a aparecer um monte de gente que somos nós. E aí é só a gente se adicionar e a partir disso muitas coisas podem acontecer. Ó quanta gente aparecendo. Só vai clicando aqui, ó. Mais. Isso é muito legal.
Fechou? Muito bem. Então, o Eric já deu algumas facilitadas aqui para mim, que algumas coisas que eu vou falar ele já trouxe. Eu vou começar dizendo aqui o que não é CS. Ele falou muito o que é CS. CS não é cliente feliz, CS não é relacionamento, não é gestão de contas, não é suporte, né? Então, a gente falou ali, qual a diferença de CX e CS? Mês que vem a gente vai fazer um webinar, qual a diferença de suporte e CS? Que também muitos perguntam. CS é o suporte de luxo, CS é o suporte reativo, é suporte com nome bonito. Talvez vocês já tenham ouvido isso. CS não é atendimento ao cliente. E acabou de sair no LinkedIn, não sei se vocês viram, 15 profissões emergentes para 2020. E olha quem está em quarto lugar ali, ó. Especialista em sucesso do cliente, 79% de crescimento anual. Então o negócio está bombando. Então acho que a gente está na hora certa, no lugar certo, cheio de oportunidade aí para esse ano. As empresas cada vez mais estão vendo que reter um cliente é muito mais importante, muito mais fácil e muito mais barato do que trazer um novo. Vender para um cliente que já está lá é mais fácil. Enfim, várias outras vantagens de manter o cliente dentro de casa, crescendo e cada vez tendo mais sucesso. E com isso as vagas vão aparecendo, as oportunidades, e nós vamos chegando lá. E aí lá no blog, essa semana saiu um post do Lui, Customer Success para Leigos, uma história ilustrada. Você chega em casa lá, conta para o pai, para a mãe, para o avô, para a avó, o que vocês fazem, não conseguem entender, manda esse post aqui, que ele está super didático, cheio de figuras, e dá para entender bem qual é que é um pouquinho aí do que a gente faz. E, para a gente começar aqui, pegando o gancho ali que o Eric já deixou, CS ele é muito além de um profissional que está em quarto ali na lista do LinkedIn, é muito além de um time. Nubank não tem time de CS e é referência em experiência, em sucesso, em tudo isso. E não existe Customer Success dentro do Nubank. CS tem que ser cultura, né? Tem que ser mindset, a empresa inteira. Então, todo mundo que está lá dentro é responsável pelo sucesso do cliente, assim como pela experiência do cliente, direta ou indiretamente. A gente vai gravar um podcast com uma business partner lá da Movidesk, que ela atende os executivos e o board. E ela é uma baita CS, o papel dela é quase que todo dia Customer Success, só que ela tem um outro cliente lá dentro, não é o cliente da empresa, ela tem a empresa é o cliente dela, só que ela está lá dentro também. Então isso aqui tem que estar correndo na veia de todo mundo o tempo todo e sempre pensando, se eu estou aqui dentro é porque de alguma forma eu ajudo o cliente. Não sei, acho que a maioria aqui deve trabalhar com software. É comum o desenvolvedor... Tem algum desenvolvedor aqui? Vocês? É? O desenvolvedor, às vezes, não tem aquela percepção de como ele impacta o cliente porque não conversa muito com o cliente, né? Então, lá na Softplan, o que a gente fazia? No fechamento do trimestre, juntava o time todo e trazia um cliente. E, muitas vezes, o cliente falava, cara, se você está lá todo dia escrevendo linhas de código, cada linha que você escreve lá resolve a minha vida, me permite ter mais tempo para passar mais tempo com a minha família, com meus filhos, para tirar férias. Antes eu não tirava férias, agora eu consigo. Então, se você acha, vocês desenvolvedores, que é só fazer o código para o produto funcionar, o teu produto, no final, tem que ser o teu maior CS, né? Então, Customer Success, se você vende produto, ele tem que ser o primeiro a entregar sucesso. E aí, CS vai estar diretamente relacionado com todos os times da tua empresa. Independente quantos times, equipes, nomes, setores, como você chama isso, o CS ele é transversal e tem que ser transversal. Se tiver um time, esse time aí vai ser guardião, né? Então, o provedor ele vai prover dados, vai prover informações, subsídios para os outros times poderem executar melhor os trabalhos deles e, cada vez mais, ajudar o nosso cliente a ter sucesso, porque isso a gente está falando da cadeia inteira do cliente. Dados, muitos dados. Então, métricas, né, o Eric falou, se você não gosta de métricas,
passe a gostar, porque a gente cada vez mais tem números, né? E isso é ótimo, isso não é ruim. Tem empresas que sobrevivem por isso, vivem, existem, né? O propósito delas é gerar dados. Então, tudo que a gente faz lá no Google, que a gente faz no LinkedIn, no Facebook, avaliação, quando você usa o cartão de crédito, isso tudo está gerando dados. E empresas cada vez mais vão gerar inteligência a partir desses dados para trazer soluções de diversas formas. Olha que curioso isso aqui. Mais de 90% dos dados gerados na história do mundo foram nos últimos 2 anos. Então, olha o ritmo que está indo, né? É uma loucura pensar quantos dados estão sendo gerados a cada microsegundo. Netflix, Spotify. Então, você chega lá no teu e-mail, tem o e-mail do Netflix. Achamos que você termina de assistir uma série qualquer, no dia seguinte vem um e-mail sugerindo outras séries. Ele sabe que você terminou a série, ele já te sugere outra com base no teu perfil. O Netflix ele manda o e-mail em dias e horários diferentes para cada pessoa. Não tem um time de CS lá que vai te ligar, né? Acho que ninguém nunca recebeu ligação do Netflix perguntando por que não está assistindo série, sugerindo outra. Mas vem um e-mail, e esse e-mail tem esse papel. Só que a gente consegue já hoje, graças a dados e tecnologia, fazer comunicação em massa, 100% tecnologia e sem contato humano, personalizado. Então, se você tem hábito de assistir Netflix toda terça-feira, ele vai te mandar um e-mail na segunda ou na terça. Se você assiste no fim de semana, ele te manda um e-mail mais para o fim da semana. Então, isso também. A gente recebe e-mails diferentes, cada um de nós. Spotify é a mesma coisa, né? Feito para você, tem lá na esquerda. Spotify, eles lá atrás, no começo, eles viram que as pessoas achavam que Spotify era um rádio. E o hábito de consumo, né? A gente estava muito acostumado a ouvir rádio, chegou no Spotify achando que era rádio e não tinha ainda aquele comportamento que o Spotify permite. E aí esse feito para você, ele foi criado para resolver esse problema. Porque o que é o rádio? Você liga lá na Jovem Pan e vai tocar. Você não sabe o que vai tocar, mas você vai ficar ouvindo. O feito para você é exatamente isso. Você não sabe o que vai ter lá, mas você confia que vão ter coisas do teu gosto, você dá o play e ouve o dia inteiro. Sempre uma surpresa a cada música. No começo não tinha, e o que eles esperavam? Que o usuário vai lá, vai criar as playlists e vai ouvir. E as pessoas não entendiam ainda como fazer isso, e isso não era o normal. Google Ads, Facebook Ads, aquele anúncio que te persegue, né? Coisa de Deus, está mandando ali eu comprar esse carro, esse tênis, essa camiseta. Hoje está pior, né? Porque provavelmente nosso celular já está ouvindo tudo que a gente está falando aqui. Eu vou abrir e vai ter uma camiseta anunciada para mim ali. Tá complicado. E isso aí é com base em quê? Em dados? Muitos dados. Waze. Ontem eu acordei assim, aí veio um negócio do Waze. Foi reportado algum perigo, porque eu moro em Floripa, lá no norte da ilha, e trabalho mais para baixo ali. Então eu pego a estrada todo dia. E aí o Waze pôs aquilo, não dei bola, até porque eu não uso o Waze. E a hora que eu saí, fui para lá, eu virei para pegar a rodovia, tudo parado. Eu levei meia hora para chegar a um percurso que eu levo nem 10 minutos. E aí cheguei lá, um amigo meu que também mora lá para o norte, ele falou, cara, estava ruim hoje, né? Eu falei, não sei o que aconteceu. Ele falou, teve um atropelamento, alguma coisa assim. Então o Waze já sabia, porque ele sabe o horário que eu saio de casa, que eu ia me atrasar. Então, ele falou para eu sair antes. Aplicativo da Gol. Ele sabe a hora do teu voo, ele sabe onde você está, e ele diz que você já está atrasado, corre para o aeroporto. Quem assistiu esse filme aqui? O Homem que Mudou o Jogo. É muito legal, né? Isso aqui é uma história real. Era um treinador de um time de futebol americano, um time que tinha pouquíssimo dinheiro. Então, eles tinham que sobreviver de algum jeito na liga, porque senão o time corria risco de acabar. Só que eles não tinham dinheiro para contratar os talentos, né, os atletas mais caros. E aí veio um técnico, mago dos números, e começou a olhar para estatísticas. Então, ele pegou todos os jogadores da liga e começou a ver, bom, esses caras aqui a gente não vai conseguir bancar, vamos ver os que a gente poderia. E aí tem os descartes, os refugos que nenhum time quer. Ele começou a ver, analisar todos eles
E, com base em estatística, ele contratou todos esses caras que ninguém queria e o time dele foi campeão. E ele precisou brigar assim, esse cara aí ele é indisciplinado, vai dar problema, tá, mas o cara tem um potencial disso, daquilo. Então, ele, com base nos dados, ele montou a equipe. Vale muito a pena assistir, é bem interessante. Tá, mas beleza, dados, né? Dados, métricas, números, e aí? Data Driven, tá na camiseta deles ali, né? É o nome da nova comunidade aí que está surgindo. O que significa esse troço aqui? Guiado por dados. Então, o técnico ele viu os dados dos atletas e tomou decisões de qual time que ele ia montar, como ele ia montar o time com base em dados. Deixou de lado a opinião, deixou de lado o que a mídia falava dos atletas e foi lá e montou o time. Porque, justamente, na hora que você faz isso, você mata esse cara aqui. Opinião. O que é opinião? O modo de pensar, aquilo que se pensa em relação, julgamento ou ponto de vista, não tem opinião sobre o assunto. Demonstração de um pensamento pessoal. Então, é pessoal, né? E é com base em milhares, milhões de coisas que a gente já viveu e com base nas nossas realidades, nos nossos valores, a gente dá a nossa opinião. Mas não quer dizer nada. Cada um vai ter a tua. A gente está, sei lá, em 30, 40 aqui, vão ter 40 opiniões. Olha esse exemplo. A tua casa. Segundo você, um comprador dá nada, teu banco menos ainda, o avaliador é uma cabaninha, mas para a Receita Federal você é o dono da grana. Só que é opinião, né? Que ninguém sabe. Olha o perigo. E aí, onde que a gente encontra, né, esses dados? Estamos falando aqui dos dados. O Eric falou de jornada, né, de pontos de contato, momentos de contato. É justamente em toda essa jornada, esse caminhozinho dos nossos clientes, eles são recheados de dados e é lá que a gente vai poder coletar e lá que também a gente pode utilizar cada vez mais. Vamos começar? Checklist. O que a gente precisa para começar a trabalhar com dados? Tem uma coisa, a número 1, principal delas, que são dados. Né? Tem que ter dados para trabalhar com dados. Não tem como ser diferente. E aí a gente precisa também de ferramentas. Muitas ferramentas, poucas, algumas. Talvez a mais importante todo mundo aqui já tem. Essa aqui, ó. Então, o pessoal engenheiro, o pessoal de desenvolvimento, ouve falar muito de lógica, né? A lógica, pensamento lógico, correlações, essas coisas todas. As perguntas que a gente faz que vão dizer se a coisa vai funcionar ou não vai. Então, não adianta nada você ter um baita de um software, paga lá uma grana, esse software aqui é muito bom, o melhor software de CS que existe, eu vou pôr lá e vai resolver o meu problema. Se você não estiver fazendo as perguntas certas. Então, você precisa fazer as perguntas certas até mesmo antes de ter um software. Que tipo de pergunta, que tipo de resposta que eu preciso que vai me dizer que tipo de software que eu vou utilizar. Lá na RD, a gente usava o Gainsight, que é talvez o maior software principal no mundo hoje para operações de CS. E aí eu saí da RD e fui para a Softplan. E aí cheguei no momento lá que estava também negociando para botar um software lá. O Gainsight não fazia sentido algum naquela operação. Por quê? Porque na RD tinha muito contato humano. Então, o CS estava lá o tempo todo com o cliente. Na Softplan era um outro perfil. Muito mais próximo de um Netflix do que do RD Station. Então, o objetivo era cada vez menos ter contato humano para ajudar o cliente a ter sucesso com o nosso produto. Por questões de negócio, né? Custa, né? Pessoas custam. Então, se você tem um produto que, para o teu cliente ter sucesso, você precisa ter uma camada de serviço orientando ele, explicando, pegando na mão, essa conta vai ficar alta, né? Porque, imagina, a RD tem no time de CS 170 pessoas. Pega o custo de cada pessoa dessa na empresa, multiplica, no fim do mês dá uma conta. Aí você pega quantos clientes a empresa tem, quanto cada cliente paga, quanto tem de dinheiro para pagar essa operação e todo o resto da empresa. Então,
empresas que têm esse contato, geralmente, quase sempre, têm ticket alto. SAP, Oracle, as empresas desse nível, você tem o celular ali da pessoa 24/7, mas você paga uma grana. Agora, Netflix, por que o Netflix não tem um time de CS lá te ligando? R$20, 30 por mês, não paga, né? Então, o produto tem que resolver isso. Então, lá na Softplan, a gente estava indo para a linha de resolver esse problema, porque estava desequilibrada essa balança. Então, um software como o Gainsight, que na época precisava de muito desse modelo um para um, né? Não faria sentido. A gente precisava de algum que nos permitisse para essa linha de automação e coisas mais em massa. Então, a gente contratou um outro software. Olha um exemplo aqui, real. Segunda Guerra, os aviões saíam lá, iam para a guerra. E aí eles voltavam. E aí esse desenho aqui é um avião que voltou, os pontos vermelhos são tiros. Então, onde o avião estava cheio de tiro. E aí os engenheiros olhavam para o avião, faziam a análise para entender quais as áreas do avião que precisavam ser reforçadas. Mas eles tinham um desafio que tem que reforçar a ponto do avião não cair, porque se puser muito material lá, ele vai ficar muito pesado, e, ao mesmo tempo, ele tem que ser resistente o suficiente para ser possível ser atingido por tiros. Só que tinha uma questão. Olha ali, ó. Tem duas áreas que não tem nenhum pontinho vermelho, que são os motores do avião. E aí, o que eles entenderam? Que os aviões que voltavam, eles estavam com o motor ileso, não aconteceu nada, só que o resto tudo baleado. Mas e os aviões que não voltavam? O que acontecia com eles? Era ali, né, que estava tomando pau. Então, a resposta está nos dados que faltaram desses caras aqui. Então, está vendo a importância, né, da pergunta e do entendimento? Imagina fazer um avião cheio de Kevlar, carbono, sei lá qual que é o material ali, o tamanho que ia ficar, o peso que ia ficar, e não é ali o problema, é lá na frente. E nenhum dos aviões que estavam lá, a amostra deles, nenhum tinha problema ali. Claro, eles voltaram, né? Então, você pode usar um papel e caneta. Não precisa nem ser um software. Se você estiver fazendo as perguntas certas, os entendimentos certos, papel e caneta ali, por um momento, pode ser a melhor coisa. Faz um desenho que isso aí vai te ajudar a entender. A maioria das empresas, a Movidesk, a Softplan, a RD e todas as outras empresas começam pequenas, né? A maioria dos casos. A não ser quando você é adquirida por uma Lynx, TOTOS, que compram loucamente empresas aí. Aí não tem nem dinheiro, né, para ter um software. Então, vamos lá no que tem. Papel e caneta e Google Drive. Que também ele é ótimo, né? E aí tem uma infinidade de softwares. Movidesk, esse BigML aqui é muito legal. Alguém conhece ele? O BigML, você sobe um CSV lá com vários parâmetros e ele começa a fazer entendimentos, assim. Então, clientes que têm esse perfil, eles fazem isso, isso, isso. Cara, é muito legal. Tem muito vídeo no YouTube de como utiliza, mas você sobe e ele faz essas perguntas e ele começa, sabe a pergunta? Tá, o cliente que tem esse perfil, o que será que acontece com ele? Versus o que tem o outro perfil. Ele começa a clusterizar e dizer tendências de comportamento com base nos dados que você subiu lá. Então, sobe um planilhão e ele gera uma inteligência ali. Tem a versão gratuita dele, que já gera muita coisa. Pode usar uma calculadora, Emmet. Esse aqui é o software que a gente botou lá na Softplan. É um software para CS também. Power BI e assim vai. Muitas coisas. E o meu preferido de todos... Quem mais aqui ama o Excel? Quem não levantou a mão é porque odeia, né? Porque não tem meio termo no Excel. As pessoas ou amam ou odeiam. Mas, assim, o Excel, é muito difícil ele sai. Você vai botar um software lá, você paga mó grana por mês, em dólar, mas, no fim, você exporta o negócio de lá e joga no Excel. E aí o Excel te dá coisa que o software não dá. É uma loucura. Por quê? É isso aí. É uma tela em branco, cheia de quadradinho,
E a tua cabeça que vai dizer o que vai estar lá dentro. As perguntas que você está fazendo, a tua lógica, a forma que você estrutura as coisas de acordo com a realidade da tua empresa, que nenhuma das empresas que desenvolve software como esses pensa na tua, ele pensa no mercado. Então, é muito diferente. Por isso que o Excel é muito bom. E ele permite fazer análises como essa. Quem já viu uma análise dessa? Um gráfico desse? O nome disso aqui é cohort. Tem um post lá no blog sobre análise cohort. E o título diz aqui, ó, né, um grande aliado na operação de Customer Success. E é mesmo. Então, ele faz coisas incríveis por nós. Esse post explica os conceitos. Eu vou passar aqui para vocês algumas coisas. E tem um link de como fazer. Mas vamos lá, cohort. A análise cohort agrupa clientes que possuam em comum alguma característica e realiza o cruzamento com algum indicador que você deseja analisar o comportamento ao longo do tempo. Grupo de clientes com uma característica, cruza com um indicador que você escolhe e vê o que acontece ao longo do tempo. As cores são muito importantes. Então, vamos pegar esse exemplo aí. O que eu estou fazendo aqui? Esses aqui são os grupos de cliente, com alguma característica. Qual que é a característica? O mês de entrada deles. Então, em janeiro, entraram 10 clientes. Em fevereiro, 15. Março, 25. Até agosto, 101. Qual o indicador que eu cruzo aqui? O churn. Então, eu quero saber como que cada grupo de cliente desses se relaciona com o churn ao longo do tempo. Aqui é o mês 0, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Então, por que a linha de cima é a maior? Porque janeiro está mais longe do que agosto. Então, os clientes que entraram em janeiro, eles já passaram eles têm 7 meses de vida já na minha base. O que entrou em agosto tem só 1. Por isso que ele fica um triângulo, sempre. E aí ele me diz, no mês 0... Oi? Vamos descobrir. No mês 0, todos os clientes de todos os lotes ficaram aqui comigo. Então, nos primeiros 30 dias, ninguém cancelou. Então, eu vou lá, janeiro, todos os clientes que entraram. 30 dias para frente, eu vejo, nenhum daqueles saiu. Beleza? No outro mês, de 30 a 60 dias, o que aconteceu? Dos 10 clientes que entraram em janeiro, só tinha 81 na base. 81%. Alguns cancelaram. Em fevereiro, 84%. Então, o lote de fevereiro, 60 dias depois, tinha mais gente proporcionalmente do que o lote de janeiro. Então, é um lote melhor, por algum motivo. E assim vai. Olha em julho, 95%. Então, está certo o que ele falou, está melhorando. Se eu olhar nos primeiros 60 dias dos meus clientes todos, desde janeiro, alguma coisa está acontecendo que eles estão ficando mais. Depois que passa 30, 60 dias. Aí para frente. E aqui é a mesma coisa. Aí repara aqui, ó, agosto, eu não tenho ainda como saber, porque vamos supor que a gente está em agosto. Em setembro, né? Porque em setembro a gente analisou nos primeiros 30 dias os de agosto, só que eles ainda não completaram 60, por isso que não existe um número ali. A hora que virar o mês vai aparecer aquele número e todo mundo vai crescendo um para o lado. Mais ou menos, pegaram? Primeira vez que eu vi isso aqui foi na RD, logo que eu cheguei numa reunião lá de CS, o Guilherme abriu. Eu olhei, não entendi nada. Eu perguntei o que é isso. Ele me explicou, eu continuei sem entender nada. E por umas... Aí eu voltei, né, para a minha mesa. O nome, pelo menos, eu entendi, porque às vezes nem o nome entende. E fui procurar no Google. E não achei nada. Falei, caraca, só aqui esses caras usam isso. E aí começava a ver em tudo que era reunião, aí com o tempo, depois de muitas vezes olhando, entendendo e me explicando, aí ficou claro.
para quem está nessa situação, fica tranquilo, porque isso aqui, depois que você se acostuma, é muito simples mesmo. Você bate o olho, e aí por que as cores são importantes? Repara aqui, o verde é bom, porque é 100%, você não teve churn aqui. Aí o verde vai ficando clarinho, e ele vai ficando amarelo. Então, quanto mais verde, melhor. Então, você olha para cá, e se você fizer a leitura de cima para baixo, você consegue ver que está melhorando, porque aqui era amarelo e está ficando verde. E aí, conforme isso aqui vai crescendo, vai ficando mais bonito ainda. Olha lá. Isso aqui é real, tá? Qual é melhor, o de cima ou o de baixo? O de cima, né? Você não precisa nem ver o número que está ali. Pela cor, você já sabe que esse aqui é muito melhor que esse aqui, independente do que está acontecendo lá dentro. Depois eu falo o que é. Tem esse site aqui, que não é meu, mas ele ensina direitinho a fazer isso. E eu facilitei aqui um linkzinho, podem acessar, que vai cair direto no material desse cara aí. Muito bem. Então, agora vamos olhar ali para aquela jornada que a gente falou e entender como é que esses dados de fato se aplicam. Aqui, algumas fases que existem em algumas empresas, algumas empresas têm mais que isso, outras têm menos, outras têm com nomes diferentes, mas isso aqui costuma ser comum. Quais são etapas da jornada que um cliente passa, principalmente em empresas de software? Tem ali o trial, teste gratuito. Quem aqui tem teste gratuito no produto? Alguns. Onboarding, Eric explicou ali, né? Então, o cliente chegou, vai pegar o avião, entrou no avião, segurança, o que você tem que fazer, onde você vai sentar, usa o cinto, não pode fumar, poltrona para frente, isso daí é onboarding. Ongoing, até o infinito, né? Acabou o onboarding, enquanto o cliente estiver lá, é ongoing, até que chega nesse carinha aqui que é o churn. O cliente cancelou. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. Efeito borboleta. Assistiram o filme? Se tem uma coisa que me intriga na vida, é o tal do efeito borboleta, independente do filme. Imagina se eu tivesse tomado ontem uma decisão diferente, como é que teria sido hoje? Eu fico muito paranoico com isso. Se eu estiver tomando uma, então, a filosofia vai longe. Mas parem para pensar. Uma atitude diferente, uma pessoa que vocês conhecem, se vocês não tivessem conhecido, que rumo teria tomado a tua vida? Aquela pessoa que você conheceu e, de repente, você foi trabalhar com ele. É muito louco isso. Olha lá, e são as perguntas, né? O que acontece quando... Qual a relação entre... Se acontecer isso, o que acontece depois? Qual a probabilidade de acontecer A se fizer B? Qual a tendência de comportamento quando... Qual a chance de acontecer A quando existir C? E não tem limite, né? Isso aqui está na nossa cabeça, é o cérebro lá atrás. Esse tipo de pergunta que a gente vai fazendo que vai nos instigando a investigar e, a partir daí, a gente vai tirando os insights para entender e poder responder e, de repente, descobrir alguma coisa. Quem já fez coaching ou terapia sabe que eles não respondem nada, né? Eles só perguntam. Por que eles só perguntam? Quem sabe? Quem arrisca? Hã? Obter dados das pessoas? Você mesmo chegar. A resposta já existe. Ela já está aqui dentro da gente. Eles só instigam a gente a repensar e botar ela para fora. Né? Então, eu vou lá toda semana. Aliás, hoje era dia, não fui, mas é pergunta. Você vai respondendo, é isso aí. Então, as perguntas certas que eles fazem, quem é que lidera pessoas?
Então, vocês devem fazer muitas perguntas, né? Então, você não vai dar a resposta. Você sabe a resposta, mas se vocês já estudaram um pouquinho sobre liderança, vocês sabem que faça perguntas para a pessoa chegar na resposta é melhor do que você dizer para ela, porque quando ela raciocina, assimila melhor e a chance dela esquecer é muito menor. Quando a gente atende cliente, né, esse papel de CSM, é montar plano de ação. Vamos fazer um plano de ação para os próximos 3 meses. Você está com o plano prontinho na tua cabeça, mas você não pode falar para o teu cliente. Porque se você falar, esse plano partiu de você, a comprada dele é muito menor. Vocês já devem ter ouvido, né, que hoje a gente está na era que ninguém mais vende nada para a gente que compra. Porque a gente vai atrás, a gente chega na loja, a gente já comparou todas as TVs que tem na loja, a gente sabe um monte de gente que tem cada uma delas, os prós e contras, você só está lá para ver se vai ter um desconto. Então, o vendedor perdeu muita força, porque a gente já se prepara para isso. Então, é a mesma coisa, né? Tem o PNL, um monte de técnicas aí que nos dizem sobre isso. O trial eu vou deixar para o final, e vocês vão entender por quê quando chegar lá. Vamos começar aqui pelo onboarding. No onboarding, geralmente tem um indicador que se chama ativação. Alguém tem algo que considera o cliente ativado? Tem? Como que é, mais ou menos? Quando ele integra os sistemas dele. Legal. E é isso aí. A ativação ela é composta por indicadores que, quando o cliente alcança, demonstra para você que ele entendeu como usa o teu produto e botou na rotina dele minimamente. Então, você sabe que agora a chance da coisa acontecer é maior. E aí, como que você consegue chegar, né, em critério de ativação? Busca padrões. Separa lá quem são os seus clientes mais engajados, quem são os seus clientes desengajados e pega alguns churns, clientes que já cancelaram. E analisa eles nesses 3 grupos. O que eles têm em comum dentro do grupo? O mais engajado integra com 10 sistemas. O desengajado integra com só. E o churn pode ser uma coisa entre os 2, ou pode ser 0, aí você que vai descobrir. Mas, geralmente, o churn não é tão ruim assim, porque, às vezes, o cliente usou muito, por algum outro motivo, ele só cancelou, e não por engajamento. Às vezes, foi justamente pelo resultado. E aí você vai chegar em padrões. A partir daí, você vai definir uma linha ali, média, e aí não vamos chamar chute, porque é muito escuro o chute, né? Mas você vai ver mais ou menos quem são os melhores, quem são os piores, e você vai tentar definir ali, aí o trabalho depois é de ir regulando essa linha, de qual que é a barreira mínima que aqueles piores lá têm que passar para poder se juntar aos melhores. Qual que é a ativação? Isso você vai revisitando e revalidando, para ver se ela está fazendo sentido. Já explico melhor sobre isso. Mas, por exemplo, lá no SageADV, que é um software para gestão de escritório de advocacia, para o cliente ser considerado ativado, ele precisava realizar algumas dessas ações. Então, ele tinha que cadastrar lá 15 processos dentro do software. Ele tinha que fazer um atendimento, cadastrar pessoas, tarefas. Então, tem alguns critérios que a gente sabia que eles eram um indicador muito claro de que a pessoa entendeu como usava o software e colocou para rodar. Tarefa, por exemplo, ela é uma ação de rotina. Ela está muito relacionada à agenda. Então, quem utiliza, quem é engajado em tarefa, todo dia tem tarefa. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Se ficar muito tempo sem usar as tarefas, provavelmente deixou de usar. Alguém tem software para time de vendas? Trabalha com isso? Então, vocês medem, acompanham produtividade, funil. Então, parou de mexer lead lá no funil, o time de vendas não está usando o produto, ou não está vendendo, ou não tem mais time, né? Então, é fundamental que leads se movam ao longo do funil. Então, esse daí certamente tem que ser um critério lá de ativação. E aí, a gente chegou num número de 93%. Lembra desses 2 carinhas aqui? O que é esse aqui? Aqui em cima são os clientes que ativaram a conta.
tinha um prazo de 45 dias. Em 45 dias, ele tinha que fazer aquele mínimo de tarefas. E aqui são os clientes que não ativaram. Tá? Então, lembra lá? Grupos de clientes com uma característica em comum. Ativaram, não ativaram. Cruzando com um indicador ao longo do tempo. Então, aqui tem 24 meses de análise. Tem mais, né? Porque aqui cortou um pedacinho, mas tem mais de 2 anos aqui. Qual indicador que vocês acham que foi usado aqui? Ativado, cruzei com churn. Esse gráfico aqui é o gráfico dos clientes que ativaram, comparando, cruzando, correlacionando a ativação com o churn, e aqui também. Então, olha a diferença. Só de bater o olho, você vê que o cliente que ativa, ele fica muito mais. Então, aqueles 93% é o seguinte. O cliente que ativa, a retenção dele aumenta em 93%. É gritante. E é um número absurdo. A ativação é muito importante. E aí, nesse exercício, você vai ver lá, bom, quase não tem diferença. Se quase não tiver diferença, pode ser um indicador de que teus critérios de ativação não estão tão bons. Como tem uma diferença muito grande aqui, ele está dizendo assim, cara, esses critérios, de fato, dizem que quando o cliente alcança, a chance dele ficar é muito maior. E aí, como que a gente lê isso? Né? Por que o cliente fica? Porque ele está tendo sucesso. Porque a partir do momento que ele para de ter sucesso, ele vai lá e cancela cedo ou tarde, nem que leve 1 ano para voltar lá e pedir para cancelar a academia. Mas é por isso. Plano anual em academia é roubada, né? É roubada. O trimestral, e olhe lá. E aí você começa a cruzar, por exemplo, aqui, ó, qual que é o tempo para ativação? Aí você começa a medir quanto tempo leva para ele chegar lá. E aí você cruza isso com o ISM. O ISM é o Implementation Success Manager, ou CS de implementação, enfim, pode ter o nome que for, mas é a pessoa que faz ali o onboarding, o treinamento inicial com o produto. Qual é o ISM que retém mais, apesar dele ficar só no onboarding? Será que você pode ter uma correlação disso aí? Tem um fulaninho lá, um ISM, que os clientes que passam por ele, ninguém cancela. Mas tem um outro lá que ninguém fica. Qual que é a diferença dessas duas pessoas? Vamos pegar esse cara aí que ninguém cancela e vamos estudar a call dele, como é que ele faz o treinamento, o que ele usa de diferente, o que ele pode trazer para o time e compartilhar. Você só vai descobrir isso na hora que você começa a cruzar. E deixa de ser opinião, né? Quantidade de calls. O outro lá ele faz 2 e já ativa o cliente. O outro precisa fazer 10. Produtividade, né? Por que um consegue em 2, outro em 10? No-show e ativação. Quem trabalha com reuniões periódicas sabe que o no-show, né, o cliente não aparecer, é talvez um dos maiores inimigos desse modelo de operação, porque até o último minuto você acha que ele vem, você descobre que ele não vem, aquela 1 hora que você reservou para ele, dificilmente você consegue fazer alguma outra coisa. Outro cliente no lugar você não vai conseguir, você não se preparou para puxar um projeto, para fazer uma outra coisa, perdeu 1 hora. Fora que daí ele vai querer repor lá na frente, que é o espaço do outro cliente que está entrando, e vai virando uma bola de neve. ISM, retenção, né, isso eu já falei. Vendedor e ativação, olha que interessante. Tem um vendedor lá que os clientes que ele traz, ativam rapidão. E o outro, só problema. O que será que está acontecendo? Tem um SLA de vendas, pode vender para quem quiser. Tem um vendedor que vende para um perfil melhor que o outro. Motivo de compra e ativação. O cliente que chega aqui para resolver os problemas do time financeiro dele, não ativam. Isso é real, lá, era. Porque o SAGE-ADV não é um software para financeiro, é um software para gestão de processos. Mas, às vezes, chegava alguém achando que era o Conta Azul. E não é. E aí dava problema. Mas daí, quando você começa a cruzar essas coisas, você começa a ver, cara, quem está vindo por conta disso aqui dá problema. Vamos lá no time de vendas entender e vamos mais ainda, vamos para o time de marketing.
O time de marketing tem que deixar claro que o meu produto não resolve problemas financeiros da equipe financeira. Meu produto resolve outra coisa. Começa lá no marketing. Estão vendo como que você está em CS, esse dado, já lá no marketing. Você já está conversando no nível de estratégia, você já está nos executivos, você já está conversando com os diretores da empresa para dizer, eu não estou te dizendo que você não pode vender, os números estão dizendo, não é minha opinião. Então, cara, se a gente continuar vendendo para esse perfil, vai dar ruim. Ongoing. Existe um indicador Health Score, né, ou score de saúde, que mede a saúde do cliente. Alguém trabalha com Health Score aqui? Você confia no teu Health Score? Confia? Mesmo? Muito bom. Porque é muito difícil. É uma das coisas assim, mais engenharia de foguete que tem na operação. Quinta versão. É. A RD, ó, eu nem sei como está hoje, mas quando eu saí de lá, estava indo para a terceira, e ainda assim, não estava muito confiável. Mas como fala-se muito nisso, né? O que é o Health Score? É uma composição de fatores, indicadores, métricas, que quando eles estão juntos, eles vão te dizer se o cliente está saudável ou não. Se você estiver num nível preditivo, é probabilidade do cliente ficar ou sair, cancelar ou ficar. E aí, esses fatores, você que vai dizer quais são. A ativação, para mim, é super importante. Então, o cliente que não ativou, o score dele já é mais baixo, porque eu sei que ele cancela mais. A chance dele cancelar é 93% maior. Financeiro, ele é inadimplente. Eu sei que se ficou 2 meses sem pagar nos últimos 12, a chance de ir embora é muito alta. E aí você vai agregando indicadores e medindo. Ele está no 5º. Então, levou 5 para ele falar, isso aqui reflete a saúde dos meus clientes. Porque daí você vai começar a ver o seguinte, eu criei lá o Health Score, pus na base inteira. Aí como que são você mede? Pode ser por cor, é o verde, amarelo e vermelho. Você pode dar o nome que for, cereja, abacaxi, banana, enfim, tanto faz. Isso você vai dizer. Vamos supor que o verde é o bom e o vermelho é o ruim. Aí, depois que ficou um tempo rodando aquele score nos seus clientes, você tem que olhar e ver que os verdes continuam melhores e os vermelhos continuam piores. Porque, se não, eu estou tendo mais churn do verde do que do vermelho, ativação, enfim. Você tem que toda hora ficar olhando para ele e ver se ele continua fazendo sentido. Mas Oi? É. Exatamente. Então, quando você começa a dar peso, eu sei que ativação tem peso 3 e NPS tem peso 1. Que NPS e churn não tem quase relação. Então, você também vai dosando os pesos. Você até pode fazer uma primeira versão sem peso nenhum, só com os indicadores, e aos poucos vai evoluindo. Botar muitos indicadores vai te complicar a vida. Então, você não vai saber o que está melhorando, o que está piorando. Então, você tem 10 indicadores. Tá, esse aqui está vermelho, eu preciso deixar ele laranja e verde. Mas o que está fazendo ele ficar vermelho? É muita coisa para olhar. Se tiver 2, 3, 4, e aos pouquinhos você vai colocando também, é muito mais fácil. E aí você vai dosando, né, essa balança aí. Que tipo de perguntas que dá para fazer aqui? Logins versus perfil do cliente. Perfil do cliente, né? Tamanho de empresa, ticket médio, número de funcionários, modelo de negócio, é um SaaS, é uma empresa de educação, é uma indústria. Algum perfil de cliente teu, ele engaja mais com o teu produto? Então, SaaS, ele usa muito mais. Então, como que o SaaS usa? Todo dia tem 10 logins, e aí uma indústria faz um login por semana. Você já começa a ver o peso do login ali para um e para outro. Será que o que faz um por semana, ele tem uma probabilidade maior de cancelar do que o que faz 10? Às vezes não. Será que ele tem uma probabilidade maior de ter sucesso com o teu produto do que o que faz 10? Pode ser que sim. Então, esse tipo de coisa que tem que ir entendendo.
E aí você vai cruzando, né? Cadastros. Cadastro de qualquer coisa lá. O que tem no teu produto que cadastra? Quem cadastra mais, ativa mais. Paga em dia, NPS. É sem fim isso aqui. Então, é quebrar a cabeça e começar a cruzar as coisas. Isso aqui foi um dia lá, minha mesa, como é que estava? Um monte de cruzamento. O que foi esse dia aqui? A ativação, né, para a gente considerar um cliente ativado, era composta de 6 fatores. E aí, beleza, a gente já sabia que a ativação em si, ela tinha muito impacto no sucesso e retenção dos clientes. Só que eu tenho um time de produto, vocês trabalham com produto, sabem que existe um negócio que se chama roadmap. Geralmente, 6 meses antes ele já está fechado, e se você chegar agora com uma ideia, ela vai lá para 6 meses para frente. E aí, naquele desafio da gente diminuir a necessidade de ter uma camada humana para o nosso cliente ter sucesso, a gente precisou começar a investigar como que no nosso software a gente aumentava a ativação sem o ISM precisar ficar treinando o cliente. O plano era acabar com o time de implementação, botar eles para fazer outra coisa. E o produto sozinho ativar o cliente. Eu tenho 6 critérios, daí a gente começou a quebrar os 6. Daí a gente começou, um por um, fazer cadastro de processo versus ativação e retenção, cadastro de tarefa, foram separados. E aí a gente viu, deixa eu ver aqui, não sei se dá para todo mundo ver nas cores, mas esse aqui ele é quase igual, os dois, né? Ele é verdinho. Esse aqui de cima é verde, esse aqui é amarelo. Eu não lembro exatamente o que era aqui, mas esse aqui diz que ele é muito impactante, porque tem uma parcela da base que não alcançou o que estava escrito aqui e cancela pra caramba. Então, você começa a ver dentro dos teus critérios qual é aquele que, de fato, é o mais importante. E aí, o que aconteceu aqui? Como que o cliente cadastra processo? O coração do SageADV é um robozinho que vai lá, pega a tua OAB, vai nos tribunais, captura teus processos e te traz. A partir daí, ele começa todo dia a buscar intimações. Não sei se esses termos vocês estão familiarizados, mas a intimação é onde vem o prazo para o advogado. E o advogado não pode perder prazo por nada. É a coisa mais importante da vida do advogado é o prazo. Então, o SageADV resolve esse problema. Porém, para isso acontecer, ele tinha que ir lá numa tela e botar o número da OAB dele. Só que essa tela estava bem escondida. Eram uns 4, 5 cliques que você ia, menu, aqui, 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 até chegar lá e pôr a OAB. Sem isso, nada faz sentido. E aí aqui a gente comprovou. Cadastro da OAB era o critério mais importante. Tá, como que é feito hoje? A hora que o vendedor está ali fazendo a venda, ele já fala para cadastrar. Aí depois fechou a venda, chegou lá para um time de implementação, na primeira ligação ele já fala para cadastrar. Tá, e mesmo assim tem um monte de gente que está sem OAB. Então, como que o produto vai ajudar a melhorar isso? Além de diminuir os cliques, mas uma coisa muito simples, imediata, entrou lá, fazer o teste gratuito do SageADV. Aí clicava lá, punha os dados, bem-vindo ao SageADV, clique para começar. Insira aqui sua OAB. Enquanto ele não punha a OAB, não ia. Era obrigatório todo mundo que criasse uma conta botar a OAB. E aí isso aqui tudo começou a mudar. E aí... Oi? No trial. O primeiro acesso da vida tem que ter OAB. E aí, o que começou a acontecer? Produto e CS trabalharam muito juntos. Lá trabalha com OKRs, né? Metas trimestrais. Produto e CS compartilhavam OKR de ativação. Então, a ativação deixou de ser responsabilidade da call do ISM, ali, da reunião do ISM, e produto começou a responder por ativação. Porque só assim a gente conseguiria ir para um nível de que não precisava mais ninguém ficar no telefone 2, 3 horas com o cliente explicando aonde ele tinha que clicar, porque o SageADV é basicamente apertar botão. A hora que você entende onde você cadastra as suas coisas e como acontece, é isso, não tem estratégia nenhuma. Todo advogado tem uma OAB, processos, intimações, clientes, entra dinheiro, sai dinheiro. Basicamente era isso. E aí as coisas começaram a acontecer. No começo do ano passado, eu fui para o Pulse, que
que é o maior evento CS que tem no mundo. Quem organiza é a Gainsight, lá em São Francisco. Eu fui, primeira vez que eu tinha ido. E eu vi que lá, algumas empresas, o time de CS estava abaixo do guarda-chuva de produto. Isso me chamou muita atenção. Aí trouxe para cá. E aí foram acontecendo esse tipo de coisa, que uma das últimas que, antes de eu sair de lá, que a gente fez, o time de CS, a gente passou para baixo do time de produto. Geralmente, ele está na estrutura de receita, né, onde está marketing, vendas, e aí trocamos lá, porque o nosso produto ali tinha que ser o principal entregador de sucesso para o cliente. Churn. Perfil A, perfil B. Aqui é um outro caso de churn, não é mais com ativação, mas tem um perfil de clientes, que é esse de cima, que cancela muito, e tem um perfil, que é o de baixo, que cancela muito menos. Hoje, depois de muitas análises, muitos entendimentos como esse perfil aqui não compra mais. Quer dizer, ele compra, mas é tão difícil dele comprar que eles desistem. São tantas barreiras que foram postas para esse perfil entrar que diminuiu muito as vendas. Porque não adianta, é ilusório. Não, estou vendendo para caramba, mas eu estou vendendo para esse perfil aqui. Eu estou pondo cliente para dentro. Pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Esse perfil, na média, todos que passaram pela empresa, os que já tinham cancelado e os que ainda estavam ativos, se somar o custo, né, de trazer um cliente, o custo da operação, e pegar quanto eles deixaram, em média, eles deram R$900 de prejuízo. Então, se não tivesse nunca vendido para esses caras aqui, a receita da empresa seria muito maior. E chegou a ser 60% da meta do time de vendas, esses caras aqui. Se esse tipo de análise não acontece, até hoje eles iam estar entrando, né? Isso aqui veio de CS. Então, o CSM, eu não sei se vocês são essa pessoa, mas você sabe, puta, entrou esse cliente, tudo torto, errado, a gente sabe que não vai dar certo, por que põe para dentro, por que deixa vir? E aí começa a gerar aquela briguinha de CS e vendas. Imagina quando o CS é comissionado pelo churn. E aí o vendedor traz um cliente desse aqui, que vai ficar 2 meses e cancelar, e vai comer a comissão do CS. E o vendedor ganhou a dele. Ó, o estrago. E vai, e assim vai, e assim vai. Então, você escancarar isso aqui, ó, acabou a opinião e, bicho, não tem. Aí esse cara aqui ele tem que pagar à vista, cartão de crédito, contrato de 1 ano, ficou super difícil para ele entrar. E no marketing, a gente já começa, eu não estou mais lá, mostrar que não é para esse perfil. Se você é esse perfil aqui, nós não vamos resolver o teu problema. Pelo contrário, a gente vai criar mais um. Porque você vai pagar um software que você vai ficar com a sensação que você não está usando e que você está pondo dinheiro num negócio que não serve para nada. Churn por perfil. Churn por motivo de compra. Então, por que os clientes chegam nas empresas de vocês? Que problema que eles querem resolver? Qual é a dor que ele tem e que ele acredita que você vai resolver? Vocês marcam isso lá no momento da venda? Se marca, já dá para fazer esse cruzamento aqui, ó. Quem é o que sai mais? É o que queria fazer A ou o que queria fazer B? Churn por vendedor. Esse aqui é lindo de ver. Esse aqui, a gente começou a fazer na RD, que chegava o fim do mês, os gestores de vendas, eles ficavam todo dia, manda, eles queriam ver isso aqui. Então, o gestor de vendas, muito mais que o de CS. Churn por IS, por CS. Churn versus NPS. Aí você descobre que não tem relação. Cliente feliz cancela sorrindo. É verdade. Quem aqui nunca terminou um relacionamento falando o problema não é você, sou eu? É isso. Eu dou 10, eu indico tua empresa para todo mundo. Só que para mim ela não serve. NPS não é métrica de satisfação, NPS é métrica de lealdade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem vai estar sábado no workshop? Falaremos bastante sobre isso.
Quem não estiver, março, CS Academy. Chegamos no trial, que é o primeiro estágio, lá de trás. Back to the future. Como será que eram, no passado, os melhores clientes que nós temos hoje? Lembra a missão lá de acabar com o time de SM, o produto começar a ativar? O que será que os clientes que a gente tem hoje, que são filé, quando eles estavam durante o período de trial, o que será que eles fizeram de diferente que os outros não fizeram? Será que tem alguma coisa? E se tiver, como que a gente começa a ativar o cliente durante o trial, antes do vendedor falar com ele? Qual é o cliente que tem maior potencial de sucesso? E aí você identifica os padrões, identificamos, e tenta multiplicar, replicar eles, né, na base de trial, que é um volume altíssimo. E aí, olha alguns exemplos do que isso pode fazer. Você vai aumentar a conversão de trial. Vocês sabem quantos trials vocês têm, quantos compram. É uma taxa de conversão. Geralmente ela é bem baixa. Você começa a aumentar. Por que eles não compram? Uma hipótese do estágio ADV. Ele entra, está tudo em branco, vazio, não tem nem mosca lá. E aí você fala que o estágio ADV vai ajudar ele com os processos dele, mas os processos dele não estão lá. E aí ele não sabe como fazer o processo ir lá para dentro. Aí ele fecha e vai para o concorrente que, a hora que você clica, é super fácil e baixa todos os processos. Diminuir ciclo de venda e necessidade das demos aqui. O vendedor fica 2 horas fazendo demonstração para o cliente e não fecha. Ou ele fica 2 horas e fecha. E se ele ficar 1 hora? Ele vai vender o dobro? Talvez. Se ele ficar meia hora? E se ele não precisar fazer mais a demo, porque o cliente entendeu sozinho como que o produto funciona e vai chegar com as dúvidas anotadas? Eu já sei que faz tudo isso aqui. Agora eu quero ver com você essas aqui que para mim não ficaram claras. Porque o resto já está feito. Igual a gente quando vai lá comprar a TV. Às vezes é uma dúvida ou outra, porque você já sabe qual que você vai comprar. Só precisa de uma validação ali. Isso aqui, quem trabalha... Tem alguém de marketing? Então, o marketing, muitas vezes, ele responde por meta, que eu acho que é o ideal de venda. Né? Então, o marketing tem que responder por vendas. Às vezes, você vender mais, dependendo do modelo que você trabalha e do tamanho do teu mercado, não é botar mais gente para dentro. Porque pode ser que acabe 1 hora. Dependendo do mercado que você atua, você já falou com todo mundo. E agora? Ah, não, tem que gerar mais leads. Tem que mandar mais leads para o time de vendas. Por que não mexe na taxa de conversão do time de vendas? E por que isso aqui não pode ser feito e vai ajudar o vendedor a vender mais? E aí, hoje, muito se fala em PLG, que é Product Led Growth. O que é a estratégia de PLG? Você criar um produto de entrada super simples, que o cliente sozinho vai entender para que serve e ele vai decidir se faz sentido ele continuar pagando ou não. Então, empresas que trabalham no modelo self-service, né, sem ter o vendedor, estão adotando muito essa estratégia de PLG. A RD é uma delas, então hoje tem um RD Station Lite, que a maioria dos clientes pode ficar nele. Aí os que precisam mais, eles sozinhos vão pedindo mais, e aí vão crescendo. Você diminui o risco de botar os caras tudo torto para dentro e em 2 meses irem embora. Porque, afinal, né, Peter Drucker, quem é da área de administração, é o Papa, aqui o Lincoln Murphy da administração. O que pode ser medido pode ser melhorado. Então, a partir do momento que a gente começa a medir, a gente consegue ir melhorando pouquinho em pouquinho. Como eu prometi aqui no final para vocês, aqui tem 2 coisas em uma. Acessando essa página aqui, você vai ter no Movidesk 50% do onboarding, né, do custo do onboarding, você vai pagar a metade. E no Movie Journeys, se contratar também, vai ter 50% da mensalidade durante 1 ano. Tá? O Movidesk é da implementação,
mensalidade normal, e o Movie Journeys é da mensalidade, durante um ano. Alright? E CS Academy, quem tiver interessado aí, 15%. O cupom que tem, ó, vai ser dia 21 de março. Onde que vai ser? Sebrae. Então, vai ser lá. Esse ano, a metodologia, enfim, tá versão revisada. O Diego, né, que é o fundador da CS Academy, agora ele é 100% dedicado a ela. Antes ele trabalhava na Mind Miners, agora ele saiu e ele é só CS Academy, ele é a namorada. Então a gente está refazendo todo o método, os exercícios, enfim, um monte de coisa. Tá bem bacana. Quem tiver interesse, tá aí. Os 5 ou 10 primeiros que usarem esse cupom ganham 15%. Qualquer coisa me chama lá no LinkedIn. Se não conseguir, que a gente dá uma choradinha. Beleza, pessoal? Para a gente fechar, então, com esse monte de coisa, espero que tenha plantado uma sementinha aí na cabeça de vocês. Talvez vocês vão sair com muito mais perguntas do que respostas hoje. Se for, eu acho ótimo, porque eu falei muito de fazer perguntas, então voltar para casa e começar a questionar esse monte de coisa e fazer o quanto antes para errar antes, aprender antes e corrigir antes. Voltar? Ó. O outro? Espera aí. Pode voltar? Bitly Evento Movie Recife. Foi? Então, muito obrigado. Fico à disposição. No que precisarem, contem comigo. Valeu.